Ajustar aqui. Olá, boa noite. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer uma nossa live de hoje, tem alguns assuntos. E aí a gente está fazendo a verificação aqui em outros canais, que é a nossa transmissão. E aí a gente está fazendo a verificação aqui em outros canais, que é a nossa transmissão. Estamos ao vivo diretamente aqui do YouTube. E esse aí não sou eu que está aqui nesse canal aqui. Deixa eu mudar ele aqui. Mas é uma outra situação. Deixa eu voltar aqui. Acredito que agora sim. Pronto, deixa eu só analisar aqui essa situação aqui. E já começamos ao vivo. Deixa eu clicar aqui. Já está aparecendo um pouquinho na tomada aqui. Deixa ela para cá que ela some um pouquinho. Só girando um pouquinho para cá. Mas... Então, aproximada de mim. Aí. Deixa eu só esse paninho para baixo assim. Felipe Lopes, boa noite. Boa noite, tudo de bom para você? Beleza? Está tranquilo aí? Tá, pronto, já. Pode deixar assim. Tranquilo. Boa noite, Felipe. Felipe Lopes falou, boa noite, patriota. Boa noite. Boa noite a todos. E hoje, como a gente tem o nosso canal, ele fala sobre assuntos diversos durante toda a semana. E na quinta-feira nós fazemos uma conversa afiada, uma live. E nessa live a gente fala de todos os assuntos que está acontecendo, inclusive política e tudo mais, e o nosso ponto de vista. E aos domingos, às 22 horas, nosso início. E Leno Artesão. Oi, boa noite. Tudo bom para você? Então, a gente fala sobre alguns assuntos que o pessoal já manda pelo e-mail e também nos manda nos comentários. Esse nosso canal, ele fala muito sobre cartões de crédito, tem mais de 130 vídeos falando sobre cartões de crédito, o problema que acontece com ele. E aí, as pessoas quando tem problema de cartão de crédito, vai ver lá que tem um vídeo sempre que está sobre aquele assunto que você está procurando. E nas quinta-feira a gente fala ao vivo de política e assuntos, notícias e tudo mais. E nos domingos, aí a gente já fala para um público um pouquinho mais exigente. E uns evangélicos que fazem algumas perguntas e a gente, dentro da medida possível, sai tirando algumas dúvidas. E também temos dúvida também, que ninguém sabe de tudo.
e aí a gente, em denominador comum, chega a um sustento de afirmações. A nossa live, ela tem apenas 30 minutos, no máximo 35, ela não passa mais do que isso. A gente não fica com aquela live de 1 hora e meia, 2 horas, bota para subir, bota para descer, não. A gente faz aquilo que já está programado dentro de uma programação. Então, umas pessoas, foram 6 pessoas, na verdade, 3 delas são inscritas no nosso canal, 3 não. Perguntaram que eu falasse um pouco sobre o que eu entendo sobre a teologia da prosperidade, que é falado isso em igreja, eu vou até anotar aqui. Algumas igrejas usam essa prosperidade, uma teologia, ele fala tudo sobre prosperidade, você faz isso, faz aquilo, que Deus vai lhe abençoar, e você... Aí, então, eu vou falar um pouco sobre isso. O outro assunto é como não posso perder a salvação. Então, tem algumas pessoas que têm esse problema da perda da salvação. Como é que eu faço para não perder a salvação? E o outro é a soteriologia. Como a salvação acontece? Aí o último assunto é um pouco mais complicado, leva um tempo maior e eu não vou falar sobre ele hoje. É o livre-arbítrio. Eu não vou falar nesse assunto hoje, porque ele é muito complexo e aí precisa de um tempo maior. Então, vamos começar pela teologia da prosperidade. Bom, a partir dos anos 90 para cá, foi que surgiu esse pessoal em igrejas falando sobre prosperidade. E o mais famoso são essas igrejas neopentecostais, não é? Que tem como Valdomiro Santiago, Edir Macedo, entre outros, que falam sobre prosperidade. E também tem o Silas Malafaia, que também entra nessa da teologia da prosperidade. E, pela minha visão, essa teologia enrica mais pastores, não é? Deixam eles mais abençoados financeiramente, enquanto a membresia da sua igreja não passa daquilo onde ele está. Ele continua do mesmo jeito e continua naquele mesmo patamar. Então, é uma teologia que só abençoa líderes, tá? O que eu acho sobre esse assunto é que uma boa parte eles estão corretos, eles estão certos, pela metade, e outra parte não. Então, vamos começar pela parte que eles estão certos. A parte que eles estão certos é que Deus vai abençoar. Deus abençoa a pessoa com um emprego, com bens materiais, com sustento da sua família, com saúde, entre outras coisas que Deus realmente abençoa, e você prospera. E você trabalhando, você sendo uma pessoa honesta, e Deus vai lhe abençoar grandemente. Não é pouca coisa, não, é grandemente. Isso aí não tem nada a ver com você ser uma pessoa assídua na igreja, estar lá todos os dias, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa fiel em dízimos e ofertas e tudo mais. Isso aí não tem nada a ver com as bênçãos divinas. Deus vai lhe abençoar, porque isso é uma graça que ele tem, não é um favor revertido. Ou seja, uma troca, você faz para Deus e Deus faz para você. Não tem essa troca. É um favor, é uma graça que Deus dá sobre você. E aí você consegue prosperar. O ponto de vista negativo foi aquela minha iniciativa, que eu falei que só enrica pastores. A gente vê pastores trocando de carro todos os anos, a gente vê pastores com grandes comércios, livrarias e tudo mais, templos cheios e coisa e tal, mas isso aí é parte do pressuposto que você vai ter que dar alguma coisa para Deus devolver para você. Aí, essa parte aí é a parte que não é correta.
Então, a teologia da prosperidade, ela tem uma parte que é correta, que Deus realmente abençoa os seus filhos. E tem a parte que é ensinada erroneamente, que é justamente essa, que é uma troca de favores. Deus não tem obrigação com ninguém. Ele faz isso de graça, pela graça, certo? Ele abençoou diversas pessoas na Bíblia. Você vê que ela tem grandes pessoas que cresceram e foram abençoados e foram ricos e tiveram prosperidade e Deus abençoava ele constantemente, mas isso aí não era troca, porque Deus faz com quem ele quer de acordo com a sua vontade, certo? Então a teologia da prosperidade tem essas duas partes, tem a parte que realmente é verídico, a parte que realmente Deus abençoa, e tem a parte que realmente é o ensino que você precisa dar para receber e que você... Isso eu não estou dizendo contra que você contribua com a sua igreja, você deve contribuir, porque é lá que se paga água, luz, telefone, cadeiras, uma pessoa para cuidar daquilo ali, e a propagação do evangelho também. Então, você precisa realmente fazer uma cooperação com o local onde você se reúne para ter assentos bons, com a compra de microfone, lâmpadas, então para manter ali aquela obra. Então você precisa realmente cooperar. Mas isso aí não quer dizer que você vai ser, se você não fizer isso, você vai deixar de ser abençoado. Isso aí não tem nada a ver, certo? Então, é isso que eu penso, é isso que eu acho da teologia da prosperidade. Deixa eu ver outra coisa aqui. Segundo assunto. Como não posso perder a salvação? Vê só. O que você fez para ter a salvação? Nada. Você não precisa fazer nada. A mesma coisa você não faz nada para perder. Até mesmo porque, no meu ponto de vista, aquela pessoa que foi salvo, ele é salvo para sempre. Não tem essa de hoje você é uma nova criatura, amanhã você é uma velha criatura, e depois você é uma nova criatura de novo, e depois você... Não. O sangue de Cristo foi derramado por você, foi pago aqueles pecados, e você ficou livre, certo? Dos pecados. Isso não quer dizer que é uma porta aberta para você fazer o que você quer. Não. Isso aí, a salvação, ela é única e eficaz. E Deus preserva a preservação dos santos. Ele vai preservando você, lhe orientando através do Espírito Santo, que você nota os pontos que você está errando. E você percebe que aquilo ali você pecou. Aí você retorna, pede perdão a Deus e a sua vida segue. Então você não perde a salvação. Você pode se machucar? Pode. Você pode esfriar na fé? Pode. E você pode chegar até a cair. Mas aí a graça de Deus é tão grande que a semente da regeneração que foi plantada em você, ela não vai morrer. Então você retorna no tempo certo, você retorna, porque aquilo ali, a semente da regeneração, ela nunca morre. Então, a pessoa que é salva, salvo e para sempre. Não tem essa de perder a salvação. Não é um bilhete. E uma que você não pode fazer nada, porque tudo partiu da parte de Deus. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que chamou, foi Deus que lhe santificou, foi Deus que lhe preparou. Tudo foi obra de Deus. Você não teve participação nenhuma. Porque se fosse assim, você iria dividir a glória com Deus. Você iria ser uma parte daquilo ali. Você iria dividir com Deus a salvação, os méritos. Mas só que você não tem mérito nenhum. Você é um perdido. E se Deus deixasse você de lado, você ia para o abismo lá na frente e você caía. Ia para o inferno diretamente pelos seus próprios pecados. Culpa totalmente sua, 100%. Mas Deus aí fez com que você, através da sua graça, lhe deu a salvação. Você não fez nada, você não era bom o suficiente. Então, a sua participação não é nada. Então, você não perde a salvação.
salvo se você já não tinha salvação. Se você nunca foi salvo, então você nunca vai ficar ali. Você vai ser um bobo no meio ali, mas de repentemente você não vai permanecer na congregação dos justos, porque você não foi salvo. Cristo não realmente, você realmente não teve a salvação não foi lhe dada. Então você não perde, você não teve. Aqueles que têm a salvação, que Deus deu a salvação para ele, ele não perde a salvação. Ele passa por problemas difíceis, chega até a cair, como eu falei, mas ele levanta, Deus socorre ele e ele volta. Então, você não pode precisar fazer nada, você não perde a salvação. Então, salvação não se perde. Deixa eu marcar aqui como encerrado esse assunto. O terceiro assunto. O terceiro assunto, ele é um pouco complexo, mas é fácil de entender. Porque como a salvação acontece? A salvação ela é de imediata, mas é como uma flecha. Quando um arqueiro atira uma flecha, ela rapidamente chega lá, no alvo. Só que do arqueiro até o alvo acontece um caminho. Aí esse caminho é chamado de ordem salutis. A ordem salutis é um termo em latim que quer dizer a ordem da salvação, o processo que acontece até lá. Isso aí tem duas partes. Eu vou falar das duas. A primeira é do modo, do ponto de vista dos pentecostais e dos neopentecostais, tá? Eles têm esse ponto de vista. E a configuração, ela é muito rápida e muito eficaz. Eu tenho alguma coisa aqui no computador, aqui que está aqui ao meu lado, e eu vou colocar ele aqui e vou mostrar para vocês como se acontece isso. Deixa eu somente colocar ele já aqui no ponto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Está aqui, eu vou somente girar aqui o computador. Deixa eu girar aqui o computador. Deixa eu girar aqui o computador, ver se ele pega legal aqui. Conseguiu pegar? Tem que levantar, né? Então, deixa eu ver se eu coloco ele na basezinha dele. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui na base. Para mostrar. Deixa eu só tirar esse fio aqui, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu colocar ele aqui na base. Eu acho que com a base ele alcança. Deixa eu tirar essa caneca daqui. Isso aqui também. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu jogar ele aqui. Tem que estar um pouquinho para trás, né? Para cá. Gira ele assim um pouquinho. Volta ele um pouquinho para trás aqui. Aqui. Pronto. Essa aqui é a visão pentecostal, tá? Os pentecostais, eles informam o seguinte. Tá mais para cá, né? Mais para cá. Então, deixa eu acertar ele aqui.
Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que a luz está pegando mesmo em cima dele aqui, eu acho. Agora vai melhorar um pouco. Pronto, aí. Bom, esse nome que tem aqui é Ordem Salutis. É um termo em latim, como eu falei, que significa a ordem da salvação. Bom, eu botei só 3 pontos que são os mais importantes, que a outra sequência segue igual. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. No ponto de vista das igrejas pentecostal e das igrejas neopentecostais, o primeiro ponto é arrependimento e fé. Então, o indivíduo, primeiramente, ele se arrepende e tem fé. O arrependimento leva à regeneração. Tá? Aí aqui ele já é regenerado, aí passa para o terceiro ponto, que é a justificação e adoção, ou adoção e justificação, aqui. Aí ele é justificado, faz parte da família, e aí recebe os dons do Espírito Santo e segue a sequência normal. Repetindo, primeiramente ele se arrepende e tem fé. O primeiro ponto, eles pregam que o indivíduo precisa se arrepender. Após o arrependimento, aí vem a regeneração. Aí depois dele ser regenerado, aí ele é adotado pela família e justificado dos seus pecados e tudo mais, e segue a sequência mais para frente. Tudo é igual daqui para frente. Já no ponto de vista da visão reformada, a visão reformada ela tem um outro aspecto. Ele troca aqui, ó. O primeiro ponto vai para o segundo e o segundo volta para o primeiro. É trocado aqui, 2 primeiros pontos. No ponto de vista da visão reformada, primeiro é a regeneração, ou seja, o indivíduo está morto em pecado e seus delitos, não tem condições de se arrepender e crer, não tem condições de ser justificado, então Deus primeiramente regenera o homem. Após o homem regenerado, aí sim ele se arrepende. Após ele se arrepender, aí sim ele vai para justificação e adoção, e aqui segue as mesmas coisas. Então a crença é igual. O que muda na visão é somente aqui o primeiro ponto do segundo, certo? Então, primeiramente o pessoal pentecostais, eles têm a visão que primeiramente é o arrependimento e depois a regeneração, e justificação entra no terceiro ponto com a adoção. Já no ponto de vista, como eu falei anteriormente, o reformado, primeiramente entra a regeneração. Aí logo em seguida o arrependimento e depois a justificação e adoção é o terceiro ponto. Então deixa eu colocar o computador ali que a gente eu vou falar sobre o meu ponto de vista dessas 2 situações. Deixa eu só pegar aqui. Pegando aqui, colocando ele aqui no lugarzinho onde ele fica. Volta aqui os patrocinadores. Aí aqui agora vai fazer um ajuste para mim aparecer novamente no campo da situação. Deixa eu somente dar um giro aqui. Pronto, tá tranquilo? Pronto. Então, o que é que eu acho da situação que eu passei para vocês? É óbvio que, primeiramente, Deus tem que regenerar o indivíduo. Porque se Deus não regenerar, ele não tem condições de se arrepender, ele não tem condições de crer, ele não tem condições de nada, porque ele está morto. Um morto não se arrepende, um morto não crê, um morto só vai para algum lugar se alguém levar ele, então ele está morto espiritualmente. Então ele não tem condições. Aí sim Deus regenera, dá vida para aquele morto, aí ele fica vivo, né? E aí ele se arrepende,
e é justificado, e é adotado, e aí segue a ordem salutis, que é a ordem da salvação. Ele tem mais pontos, mas os primeiros pontos é isso aí, tá? É isso que acontece a salvação. Ela, no primeiro ponto de vista, ela é imediato. Você já se arrepende, crê e ele já vai de imediato. Mas, primeiramente, você só toma essa decisão depois que Deus lhe regenerar. Você, primeiramente, é regenerado, aí logo em seguida você se arrepende. Porque se não houver regeneração, você não consegue se arrepender. E crer muito menos. Porque a própria palavra de Deus fala que não há quem creia, não há quem fale com Deus, não há quem ore, não há quem faça nada. Porque tudo depende de Deus. Então é Deus que faz a regeneração e o homem se torna vivo. E aí toma as decisões. Bom, por hoje foi isso, né? Porque aqui o pessoal está falando sobre livre-arbítrio. Eu não gosto de entrar nesse assunto. Eu falo desse assunto somente para aquelas pessoas que eu já tenho algum que já deu sinais assim de que não é de brigas, não é de nada. A gente vai falar de um assunto que é tranquilo, que a gente vê muitas brigas pela internet, não sei o que, mas eu vou preparar um assunto bem legal e para a gente falar sobre livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio ele realmente existe? Será que o homem tem condições de decidir sobre o seu futuro, sobre a sua vida? Então é isso que a gente vai falar, mas isso aí não é no próximo domingo, eu ainda vou verificar um domingo para a gente falar sobre esse assunto. Tá bom, gente? Então eu estou encerrando por aqui, já passei dos 30 minutos. Tenham todos uma excelente noite. Eu só quero orar por vocês, para que Deus nos ajude e nos dê uma excelente semana. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela essa oportunidade, muito obrigado porque o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que toma as iniciativas, é o Senhor que realmente regenera o indivíduo e traz para o seu rebanho. E nós te agradecemos por as pessoas que nos assistem, que nos escutam, as pessoas que são inscritas no nosso canal, aquelas pessoas também que não são, mas que realmente todo domingo e todas as quinta-feiras estão aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Firme. De novo.